Graça e paz. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu não me ouço muito bem aqui, mas a gente vai dar um jeito nisso. Prazer muito grande estar com vocês aqui. E confesso que todas as vezes que eu vou ministrar, eu peço para o Senhor confirmar de alguma forma a palavra que Ele colocou no meu coração antes de eu pegar o microfone, para eu ter certeza se a direção é certa. E eu estava ali, adorando com vocês, e até então o Senhor não tinha confirmado nada, absolutamente nada. E aí eu me dirigi até a escada, e eu pensei, eu vi fim na tela, eu falei, vou subir e vou ministrar. Mas o Samuel começou a ministrar antes disso, e ele disse uma frase, que está escrita aqui no meu sermão. E é um princípio que o Senhor vai trabalhar na nossa vida hoje. Então, se você clamou, vem Jesus, pode ter certeza que Ele está aqui. E Ele vai atender. Pode tomar seu lugar. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. Não sei qual é a forma que você quer lê-la. Em Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 17. Eu vou ler na NVI. Diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Curva a sua fronte, vamos levar a Deus mais uma palavra de oração? Pai, em nome do Filho nós estamos reunidos aqui nessa noite, já adoramos o Teu nome, já Te bendizemos, já Te exaltamos, e estamos agora, Senhor, aguardando a ministração da Tua palavra, estamos aguardando, Senhor, a Tua voz. Vem, Senhor, como clamamos e cantamos nessa noite, e fale conosco, que o Teu Espírito Santo
Faça, Senhor bendito, cumpra o ministério ao qual é proposto, que é consolar, que é confortar e que é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Todos devem conhecer bastante esse texto. É um texto muito conhecido. Acredito que a maioria aqui já tenha uma caminhada de vida cristã. Então, ou você já leu, ou você já ouviu a respeito desse texto. E se você ler com bastante calma, você vai perceber algumas coisas. Quando nós cantamos, nós nos identificamos muito com esse jovem ou com esse homem. Primeiro, esse jovem era bem educado. Esse jovem era íntegro. Esse jovem era humilde. Esse jovem era intenso. Esse jovem era sincero. Ele tinha anseio em seu coração pelas coisas espirituais. E ele tinha um desejo enorme de ser ensinado por Jesus. Qualquer semelhança é total cristocidência. Na verdade, todos nós aqui temos essas características, não é? Todos nós somos educados, íntegros, humildes, alguns mais, outros menos, obviamente, não é? Intensos, sinceros. Temos, né, esses anseios espirituais, pelas coisas espirituais, e temos esse desejo de ser ensinados pelo Senhor Jesus. Então, em primeira mão, a gente aprende aqui que não adianta simplesmente ter bons atributos. Isso não é suficiente. É muito importante, mas não é suficiente. Os rigores desse discipulado, e quando eu digo discipulado, é realmente andar com Jesus, o sacrifício disso e a renúncia que esse discipulado propõe, subentendem que somente aqueles que realmente se convertem, e aqui cabe mais uma vez a explicação, conversão é mudar a rota, conversão é mudar a direção. Somente então aqueles que mudaram a direção realmente são salvos. Então não adianta você simplesmente expressar tudo isso que a gente acabou de falar aqui, se você não mudou a direção. Se você não mudou a rota da sua vida. Isso não vai te levar a alcançar essas coisas espirituais que a palavra de Deus propõe para a gente. Mas é muito importante, como eu disse, ter boas características. Porém, é necessário ir além. É necessário que haja transformação interior, compromisso e mudança de direção. Então, a primeira dica para você alcançar essas bênçãos espirituais é isso. Tenha uma transformação interior, tenha compromisso e mude de direção, se isso for necessário. Se você já mudou, perfeito, continue seguindo essa rota. Afinal de contas, mais uma vez, para aqueles que já me ouviram, e eu gosto muito de falar isso, nós estamos na contramão do mundo. O mundo caminha a passos largos para a perdição. Gente, se a gente voltar lá no Êxodo, não tem nada a ver com o meu sermão, mas se a gente voltar no Êxodo e ler o texto a respeito de Sodoma e Gomorra, a gente vai achar que eles estavam melhores que a gente. A humanidade hoje está complicadíssima. E a gente está na contramão disso. Essa é a proposta do Evangelho. Esta é a proposta do bom mestre. Muito bem. A crença fácil da igreja moderna evangélica
essa igreja moderna evangélica, ela não representa o evangelho. Por que não? Porque ela simplesmente chama as pessoas para um ato de receber a Cristo levantando a sua mão e muitas vezes vindo à frente, sem demonstrar que de dentro dela fluem rios de águas vivas. E se isso é superficial, acaba degradando a imagem do bom mestre. Acaba degradando a imagem de Jesus. Porque um evangelho que não confronta, gente, é um evangelho morto. Por quê? Senão nós estaremos andando no princípio da manada. Se o boi está indo para um lado e a manada toda, eu vou atrás deles. Mas nós não estamos andando para eles, nem para essa direção. Nós estamos mudando a nossa rota. Então a busca espiritual desse jovem, ela era uma busca genuína. A gente vai ao texto e a gente vê isso. Tanto que ele mostrou a Jesus que ele guardava os mandamentos, ele correu ao Senhor, ele se prostrou ao Senhor, e o Senhor o amou. Então era uma busca genuína, mas era uma busca imatura. Muitas vezes, pessoal, a gente precisa se alimentar de um alimento mais consistente. Assim como um bebezinho, quando nasce, se alimenta somente do leite, e à medida que ele vai crescendo e amadurecendo, ele vai recebendo novo tipo de alimentação, é assim também na vida cristã. Se você se contenta só com leite, e o que eu quero dizer aqui com leite? Leite é aquela mensagem assim: fique tranquilo, continue do jeito que você está, porque Jesus já venceu por você e você não tem que fazer mais nada. Isso é leite. A mensagem e o alimento mais sólido é aquele que Jesus falou: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso é alimento sólido. Por quê? Porque exige renúncia. Isso não é leitinho, não. Não é fácil renunciar, mas é possível. Afinal de contas, o bom mestre, renunciou. O texto bíblico diz que ele deixou a sua glória, se esvaziou, assumiu a forma humana e serviu como o servo realmente. Quer maior renúncia que essa? Dá para piorar um pouco. Ele fez tudo isso, foi tentado, não cedeu, foi entregue pelo povo, foi entregue pelos sacerdotes, foi entregue pelo governador, foi entregue a uma cruz, mas no último momento, ele mesmo se entregou e disse: tetelestai, está consumado. E aí sim, eu digo a vocês, para a salvação, você não tem de fazer nada mesmo, porque ele fez tudo. Qualquer coisa que você ou eu façamos, não vai nos garantir a salvação. E o jovem achava que guardar a lei garantiria a salvação a ele. E tem muita gente hoje que acha que frequentar o live aos sábados garante a salvação. Ah, mas eu frequento o live ao sábado e domingo eu estou na escola bíblica e também na celebração da manhã. Garante a salvação. E tem gente que acha que, além desses, live no sábado, domingo pela manhã, eu também venho à noite. Estou garantindo a minha salvação. Não garante. Mas outros dizem, porém, além disso, eu também venho às quartas dos milagres. Não garante. Ah,
Ah, mas você não sabe que eu venho na vigília? Também não garante. E o que é que garante a salvação? É o relacionamento. O relacionamento, sim, esse garante a salvação. Por quê? Porque à medida que eu me relaciono, eu me torno parecido com aquela pessoa. Sabia que isso acontece também aqui na nossa esfera horizontal? Quando eu me casei com a Rê, faz um tempinho já, eu sou bastante diferente dela, hoje mesmo ela falou isso, né? Mas existem coisas que ela faz que eu também faço. E tem coisas que eu faço e ela também faz. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento nos aproxima de uma tal forma que faz com que a gente seja mais parecido um com o outro. Porque não dá, né? Para você se relacionar e viver chocando continuamente. É impossível. Então, à medida que você se relaciona, você vai se parecendo mais com a outra pessoa. Então, o jovem acreditava que guardar a lei garantiria a vida eterna. A lei, ela vale sim, claro, mas ela é um espelho que mostra como nós estamos sujos. Isso é a lei. A lei é um espelho que mostra o quanto nós estamos sujos. Porém, o espelho não pode nos lavar. Ele mostra, mas ele não faz o passo 2. Porque se eu estou sujo, eu reconheço e vejo que eu estou sujo, eu preciso me lavar. Então a lei, ela aponta o caminho. O que eu quero dizer com isso? Vir ao live todos os sábados, aponta o caminho. Vir para a escola bíblica e para a celebração da manhã, aponta o caminho. Vir à noite, aponta o caminho. E aí, à medida que você está recebendo uma direção para aquele caminho, você vai se lavar. Com quem? Com a palavra. A palavra é a água que lava. A palavra é a água que sacia a sede. Ela é uma água completíssima. Porque, na verdade, essa água é o próprio bom mestre. Então, quem tem acesso a essa água não precisa de outra e não precisa de complementos. Aí sim, a gente vai evoluindo. A lei nos leva a Cristo, mas ela não é capaz de nos tornar semelhantes a Ele. O que vai me tornar semelhante a Ele é o meu relacionamento. Isso sim. Quanto mais perto eu estiver dele, mais parecido eu serei. O ano passado tinha uma frase aqui, que era algo assim, né? Ser parecido como Jesus, não era no telão? Não tinha uma frase assim? O que Jesus faria no seu lugar? Eu me lembro que tinha alguma frase nesse sentido, tal qual o livro do Max Lucado. Se você não leu, eu deixo a indicação, um livro muito bacana, O que Jesus faria no meu lugar. Se ele fosse eu, diante das dificuldades que eu enfrento, quais seriam as reações? Vale a pena. Então era necessário desfazer-se das coisas que impediam uma fé inabalável e começar de novo, seguindo a Cristo. Tudo o que a lei propunha, ele já sabia e conhecia. Faltava seguir de verdade. Talvez mudar a direção, porque a lei estava levando para um lado de religiosidade. E muitas vezes, gente, a gente vem tanto à igreja que a gente se torna verdadeiros ativistas religiosos. E de relacionamento a gente não tem nada. E se a gente não tem relacionamento, a gente não tem piedade.
E se a gente não tem piedade, a gente não tem paixão. E se a gente não tem paixão, a gente não alcança o coração de Deus. Então vale a reflexão. A fé deve ser profunda e baseada no relacionamento com Deus, não apenas em regras ou práticas exteriores. Essa é a segunda lição. A fé deve ser profunda e baseada no relacionamento com Deus, não apenas em regras ou práticas exteriores. E aí, essa frase foi a que mais mexeu comigo, de verdade. O que eu estou disposto a deixar para seguir a Jesus? E eu gostaria que você fizesse essa pergunta. Faça essa pergunta no seu íntimo. Senhor, o que eu preciso deixar para te servir? E quando Ele te responder, seja sincero, você está disposto a deixar? Porque se você não estiver disposto a deixar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele jovem. Porque o Senhor falou para ele, você precisa deixar algo. E o que aconteceu? Ele se entristeceu e saiu da presença do Senhor. Gente, é possível estar na presença de Jesus e sair triste? É possível estar na presença da água da vida e sair com sede? Num primeiro momento você pode me dizer, Meneghel, não é possível. E aí eu preciso te confrontar. É sim. Porque o texto não mente. O texto diz exatamente isso. Diante disso, verso 22, ele ficou abatido e afastou-se triste. Por que é possível estar na presença de Jesus e sair triste? Porque é preciso estar disposto a deixar algo para receber parte dessa intimidade. Nada que faça frente ou nada que esteja no meio dessa relação Meneghel e Jesus vai permitir com que eu alcance uma profunda religiosidade ou uma profunda espiritualidade. Nada vai permitir. Eu tenho de tirar algo que impede esse relacionamento direto, que impede o olho no olho, que impede o falar e ouvir o que o Senhor está falando. O que será que eu preciso tirar? O jovem precisava só vender as suas coisas. Ele só precisava abrir mão dos bens materiais. Sabe por quê? Porque às vezes o que atrapalha esse relacionamento está em nossas vidas no lugar de Deus. E a gente vai ver no decorrer da história bíblica alguns exemplos. Sei lá. Moisés estava lá pastoreando, né, o rebanho do sogro no deserto. E de repente ele olha para o lado e vê um arbusto, mais ou menos como esse, uma chama lá dentro, porém não se consumia. E aí ele ouve uma voz. Sempre que você ouvir uma voz, Deus está te chamando para um relacionamento. Todas as vezes. Não tenha dúvida disso. E aí ele ouviu uma voz. Moisés, tem algo que está impedindo o nosso contato, o nosso relacionamento. É mesmo? Imagina o Moisés lá, né? Sei lá,
Você foi Moisés, né? O que será? O que está impedindo? É simples, Moisés. Apenas uma sandália. Um pedacinho de couro está impedindo. Meneghel, você está de brincadeira com a gente. Como que uma sandália impede? Pois é, eu ainda não fui ao deserto, pretendo ir um dia. Mas imagine você num sol causticante de 50 graus. Tá bom? Para o deserto, 50, acho que tá, né? Sol, não tem árvore, não tem nada, areia. E aí Deus fala, tira a sandália aí. Quem já foi à piscina? Aquelas piscinas que por fora não são pedras, porque quando é pedra ela é mais agradável, mas quando é piso mesmo de cerâmica, e já pisou lá descalço. Alguém já teve essa experiência? Eu já. Gente, e eu estou no Brasil, em São Paulo, ou no interior de São Paulo, que não chega a 45 graus o sol, tá? É um passo e corrida para a água, porque queima. Então o Senhor falou, Moisés, você vai tirar algo que te dá conforto e segurança para se relacionar comigo. Legal, e ele tirou. E o Senhor fez o que fez. Mas eu lembro de outra situação. Tinha um outro irmão, será que eu posso chamá-lo de irmão? Acho que sim. Tinha um pouco de fé ele, um pouquinho. E aos 100 anos, o Senhor deu um filho a ele. Uau, todos conhecem, né? Eu já até representei, sabe, no teatro da outra igreja. Eu fui o Abraão. Foi legal. Lembra, né, Márcia? Você lembra? É? E aí o Senhor falou para ele, eu vou te dar um filho. E ele aguardou 25 anos. A primeira vez que o Senhor falou, ele tinha uns 75 mais ou menos. E ao longo de 25 anos, quantos aqui têm 25 anos ou menos? Levanta a mão. Uau. Uau. Eu acho que 95% do auditório tem menos de 25 anos. Então imagine que mais do que a vida de vocês, ele aguardou na velhice, porque ele já tinha 75 anos, uma promessa. E o Senhor cumpriu. Sabe por quê? Porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem que se arrepende. Então ele cumpriu, óbvio. Aí cabe aqui então uma lembrança. Se o Senhor fez uma promessa a você, aguarde. Ele cumprirá. Porque ele não mente. E porque ele não se arrepende como eu posso me arrepender. Como você pode se arrepender. E aí o filho veio. Imagina a alegria. Filho da promessa. E aí o Senhor fala, Abraão, é o seguinte, cara. Vai para a região de Moriá, tem uns montes lá, sobe, vai com teu filho, porque o outro já tinha saído da casa dele. Vai com o teu único filho, porque ele é o legítimo, é o filho da promessa. E quando você chegar lá, você deita ele sobre uma pedra, um altar, amarra as mãos e os pés, para que seja mais fácil, e acaba com ele. Gente, não deve ser brincadeira. Deve ter sido muito tenso. Ele era pai. É algo absurdo. Por quê? Talvez porque, por esperar tanto, por ser idoso, quando a minha filha nasceu, eu já era mais velho também. Eu tinha 38 anos. E aí o pai que é mais velho, ele, sei lá, eu acho que ele tenta proteger mais, porque conhece as dificuldades, as maldades, por mais tempo, né? Então ele tenta acolher mais. Imagina o Abraão aqui, né? Mas ele foi e obedeceu. Ele fez o que o Senhor pediu. E obviamente vocês sabem da história. O Senhor na hora falou, Abraão, não precisa, tá bom? Eu já sei que o filho não é impedimento para o nosso relacionamento. Mas por que eu falei sobre isso? Porque às vezes, gente, o que a gente precisa deixar
é um relacionamento abusivo, sei lá, de um amigo. É uma influência negativa. Às vezes, a gente tem de deixar o dinheiro, como jovem, às vezes, o status. Acho que a Amanda falou algo aqui antes de eu chegar, de eu subir. Você tem renunciado a algo? Você precisou renunciar a algo no seu trabalho, por amor do nome de Jesus? Mas se eu renunciar, pode ser que eu perca o trabalho. Então eu preciso andar mais ou menos no mesmo passinho do mundo. E quando der eu saio, entendeu? A francesa, ninguém precisa perceber. Será que é essa a proposta que o Senhor tem para nós? Penso que não. Outros precisam deixar de lado o orgulho. Evaldo, não vou te ouvir não, porque eu sei mais que você. Suelen, não vou orar, eu oro mais que você. Será? O que é que a gente precisa deixar para alcançar esse relacionamento? O confronto, gente, da verdade, deve nos levar à mudança e não ao afastamento. O que aconteceu aqui foi que o confronto de Jesus àquele jovem o levou ao afastamento. Por quê? Porque ele era raso. E esse é o perigo de ser raso. E a gente tem de tomar cuidado para não cair nesse mesmo problema. Mas como é que eu me aprofundo? Todos nós sabemos. Oração. Alimento sólido. Isso aqui, ó. Gente, isso aqui é a resposta. Isso é alimento sólido. Para tudo, Meneghel, para tudo. Século 21, Porque eu estou lendo algo que foi escrito aqui em torno do ano 55 a 65, Evangelho de Marcos. E a gente está no século 21. E as mesmas coisas que eu vejo aqui estão acontecendo hoje. A mesma direção que Jesus deu àquele jovem, Ele dá para você e para mim hoje. Então a gente tem sim, alimento sólido e atual. Embora alguns digam que é preciso atualizar, a gente prefere ficar com a verdade absoluta. Porque se ela é absoluta, ela não precisa de atualização. Ela não precisa. Mas Jesus apresenta então um galardão, que eu vou chamar de galardão da renúncia. E ele é imensurável. O galardão da renúncia que Jesus propõe, não para o jovem, porque o jovem saiu triste, mas para os discípulos, a partir do versículo 29, que a gente leu até o 30, Jesus, ele dá uma medida longa desse galardão. Porque é no mínimo 100 vezes mais. Uau! 100 vezes mais é uma boa recompensa. Mas se não acabasse aqui, ele propõe algo muito melhor que 100 vezes mais aqui, que é qualidade de vida na era vindoura. Isso é a vida eterna com Deus. É ter qualidade de vida quando a gente fechar os olhos aqui e abrir na outra dimensão. E lá, viver eternamente com Ele, sem dor, sem choro, sem dificuldades, sem provações, sem tentações. Lá é alegria eterna. E é isso que ele propõe. O jovem recusou o galardão da renúncia.
E aqui, eu cheguei na confirmação do que o Samuel falou na última ministração que ele fez. Sabe por quê? Sabe por que ele renunciou o galardão da renúncia? Porque ele recusou, né? Porque ele estava com as mãos fechadas. Uou! Samuel, foi isso que você falou, cadê você? Não vejo, deve estar lá atrás. Mas foi exatamente isso que o Samuel falou antes de eu subir aqui. O Senhor está dizendo que existem pessoas hoje aqui que estão com as mãos fechadas. Depois, se você quiser, eu te passo meu sermão e você vai ver que eu escrevi exatamente isso. Então, talvez tudo que eu falei até aqui, você se esqueça. Mas a direção do Espírito Santo para nós nessa noite é: abra a sua mão. Por quê? Porque com as mãos fechadas, eu não consigo receber nenhum galardão. Com as mãos fechadas, eu não consigo receber nenhuma oferta de Deus. Com as mãos fechadas, eu não consigo receber nenhum presente que Ele tem para mim. Então, mais uma vez, abra as suas mãos. Porque o Senhor está aqui e Ele quer presentear. Eu leio hoje a NVI, mas se você pegar uma versão um pouco mais antiga, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela vai dizer que Deus é galardoador. Uau! Deus é presenteador. E é isso que Ele quer fazer aqui nessa noite. Foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Mas para receber, você precisa mudar a direção, você precisa tirar do meio desse relacionamento o que impede essa aproximação, o olho no olho, e você precisa estar com as mãos abertas. E eu finalizo. Abrir a mão, ou abrir mão do que nos prende, pode parecer difícil. Às vezes não é fácil abrir mão do que está nos prendendo. Não foi fácil para ele. Ele não conseguiu. Mas a recompensa é infinitamente maior do que o sacrifício. E se eu falar de sacrifício, eu preciso me lembrar mais uma vez do bom mestre. Aquilo foi sacrifício. Qualquer coisa que eu ou você tenhamos de abrir mão diante daquilo, é um pequeno esforço. Será que vale a pena eu me esforçar para receber o que Ele tem para mim? O peso da escolha do jovem rico foi sair da presença de Jesus sem receber os tesouros da eternidade. Estamos dispostos a entregar tudo a Deus para viver a verdadeira plenitude que Ele nos oferece? Eu quero finalizar propondo um desafio a você. Talvez você não precise, mas você pode se colocar em pé? Talvez você precise sim abrir mão de alguma coisa. E ninguém aqui precisa saber do que é que você está abrindo mão. Mas o Senhor nessa noite, Ele te convida para isso. Para uma mudança de direção, para uma espiritualidade mais profunda, e para que você se disponha a receber o que Ele tem para você nessa noite. Como a gente é central, a gente gosta
de altar. É isso que eu aprendo com o meu pastor. Então eu quero te desafiar. Será que você pode vir aqui à frente? Se é que você se encontra nessa condição naturalmente. Meneghel, eu preciso realmente entregar ao Senhor algo para viver isso, para receber esses presentes da era vindoura, para receber uma plenitude do Espírito Santo. Eu estou clamando porque eu quero servir ao reino com dons espirituais. Eu estou clamando porque eu não quero simplesmente entrar num riacho e molhar somente o tornozelo. Mas eu estou clamando porque eu quero mergulhar no rio do Senhor. Se disponha, se entregue, porque Ele, não eu, não o Evaldo, não o louvor, nem mesmo o pastor da igreja, não, mas Ele, o bom mestre, aquele que foi entregue por muitos e no final se entregou, está te convidando. Se entregue, abandone, não sei o que é, você sabe. É importante a gente reconhecer que para crescer, a gente precisa reconhecer que a gente é pequeno. Porque quem é grande demais, não consegue crescer mais. Mas quem é pequeno, sabe que precisa crescer. E no relacionamento com Deus é assim também. Você vem, você deixa, você muda a direção e você abre as mãos. Vou fazer uma oração aqui agora. E a vocês que se dispuseram a isso, como um gesto de fé, abra sua mão. Abra suas mãos agora. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai colocar nas suas mãos o que você tem pedido a Ele. Porque o salmista disse que a um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Pai, mais uma vez em nome do Filho, Senhor, nós estamos aqui nessa hora, nos prostrando a Ti, Senhor, em atitude de oração, de entrega, de renúncia, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que precisamos crescer no relacionamento contigo. Nós entendemos, Senhor, que precisamos crescer na nossa espiritualidade. Nós entendemos, Senhor, que precisamos mergulhar mais fundo no rio da graça. Espírito Santo de Deus, cumpra, Senhor, essa confirmação que o Senhor me deu nessa noite. Essas mãos que estão abertas, Senhor, que sejam preenchidas e presenteadas com os presentes, Senhor, celestiais. Oh, Senhor, traz a eles 100 vezes mais aqui, Senhor, mas brinde-os com os tesouros da eternidade. Senhor maravilhoso, e que eles sejam verdadeiros adoradores, que são encontrados pelo Senhor quando o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Leva-nos a Ti, Senhor, e assim como cantamos, vem Jesus, eu oro e agradeço, Senhor, em Teu santo nome, amém.